Olá, meu nome é Nayara e este é mais um Ordem do Dia. Ordem do Dia. E hoje, mais uma vez com os cientistas políticos da Metapolítica, Gustavo Tavares e Jorge Misael, vamos falar sobre a PEC do Pacto Federativo, PEC 188, encerrando nossa série sobre o Plano Mais Brasil. Jorge, em resumo, do que trata a 188 e quais são os pontos da PEC emergencial que ela repete? A PEC 188, ela de fato tem muita semelhança com a PEC 186, especialmente no que diz respeito ao corte de 25% da remuneração dos servidores públicos. Além disso, ela é a mais abrangente das três PECs apresentadas no pacote Mais Brasil. Ela também pede que decisões judiciais sejam cumpridas e condiciona a promoção dos direitos sociais ao direito ao equilíbrio fiscal intergeracional. Além disso, ela proíbe o uso dos repasses pela exploração do petróleo para o pagamento de despesas com o pessoal. Gustavo, que modificações a PEC 188 propõe com relação ao orçamento público? A PEC 188, ela inova quando extingue o plano plurianual e cria o orçamento plurianual. Lembrando que entre as leis orçamentárias nós temos três grandes leis, por assim dizer, que é o plano plurianual, que vai orientar o orçamento do governo durante 4 anos. Depois vem a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que tem que estar subordinada ao plano plurianual. E, por fim, a LOA, que é a Lei de Orçamentário Anual, que é o próprio orçamento. Então, quando o governo extingue essa figura do plano plurianual, todo o orçamento tem que ser repensado, porque essa principal diretriz não vai existir mais. Então, isso é uma das principais mudanças em relação ao orçamento, né? A como o orçamento vai ser elaborado. Além disso, como o Jorge falou, a PEC 188 também cria algumas condições para a execução de decisões judiciais. Então, por exemplo, aquela decisão judicial que implicar aumento de despesa, ela somente será cumprida quando houver a respectiva e suficiente dotação orçamentária. Ou seja, é uma limitação ao poder judiciário por meio do orçamento. Há alguma modificação com relação a serviços básicos como saúde e educação? A PEC, ela altera a forma de execução desse serviço. Primeiro que ela não altera o valor percentual do piso. Para gasto em educação, o piso é de 25% para os estados e para a saúde, 12%. Nos municípios, é 25% ainda para a educação, mais 15% para a saúde. Ou seja, em estados totaliza 37% e municípios 40%. O que a PEC permite é que não tem essa vinculação obrigatória para a educação ou para a saúde. Então, tem que gastar 37% com educação e saúde. Não necessariamente 25% com educação e 12% com saúde, no caso dos estados, mas 37% no todo. Então, quer dizer, aquele valor que deveria ser diretamente para a saúde pode ser uma parte alocado em educação. Essa é uma inovação da PEC 188. Lembrando que ainda no âmbito dessa questão das inovações e com relação ao orçamento, a PEC 188 obriga que todos os entes da federação, além da União, Estados e municípios, deverão disponibilizar suas informações e seus dados contábeis, orçamentários e fiscais conforme periodicidade, formato e sistema estabelecidos pela União. Quer dizer, a União, o TCU, vai divulgar os critérios, os parâmetros dessas informações contábeis e os estados e municípios têm que divulgar. E quem não fizer devidamente essa divulgação será impedido de receber transferências voluntárias e contratar operações de crédito. Ou seja, é uma tentativa de uniformizar o sistema orçamentário e contábil de todos os entes da federação. E a respeito do Conselho Fiscal da República, para que ele vai servir? O que mais vocês podem dizer sobre isso? O Conselho será composto pelo Presidente da República, o Presidente da Câmara, o Presidente do Senado, o Presidente do Supremo, do Tribunal de Contas, 3 governadores e 3 prefeitos. Ainda segundo a PEC, lei complementar vai disciplinar a composição do Conselho, garantindo a representação de cada uma das regiões do país. O Conselho irá tratar e deliberar sobre a política fiscal da Federação e a sustentabilidade financeira do país. Então, afinal, o que se espera com a PEC? Como as outras medidas do Plano Mais Brasil, o objetivo é reduzir os gastos públicos. Então, o que se espera com a PEC é que esses gastos sejam reduzidos. De modo que, assim como está previsto na PEC 186 e na PEC 187, todo o superávit financeiro será destinado à amortização da dívida pública. Então, tudo que for economizado com a aprovação dessas PECs vai ser destinado para amortizar a dívida pública. Outro ponto muito sensível da PEC 188 é a proposição de extinção de alguns municípios. O que diz a proposta sobre isso?
A proposta busca diminuir o número de municípios e, segundo números iniciais, estimativas do momento, cerca de 1.235 municípios poderiam ser incorporados. Segundo o estudo da CNM, 59 municípios teriam que absorver 309 municípios extintos, ou seja, uma média de absorção de 6 municípios para cada receptor, o que é bem acima do número máximo permitido pela PEC. E quais são os critérios para extinção? Até 30 de junho de 2023, os municípios vão ter que comprovar sua sustentabilidade financeira. E como isso vai ser feito? Eles vão ter que mostrar que a sua fonte tributária corresponde a pelo menos 10% de sua receita. Lembrando que os impostos municipais são o IPTU, o ITBI, que é o imposto pago quando ocorre transações, de bens imóveis, e o ISS, que é o imposto sobre serviços de qualquer natureza. Então, aqueles municípios cujas receitas tributárias não correspondam a 10% de sua receita, e que esses municípios, claro, tem que ter no máximo 5 mil habitantes, eles poderão ser extintos, se tiverem menos de 5 mil habitantes e não comprovar a sustentabilidade financeira. Os que não comprovarem, então, nesse caso, a sustentabilidade financeira, como o Jorge falou, serão incorporados a algum município vizinho a partir de 1º de janeiro de 2025. O município que vai incorporar esses municípios extintos será aquele com melhor índice de sustentabilidade financeira, ou seja, aquele que tiver maior percentual das receitas tributárias no total de receitas do município. Sendo que existe o limite de 3 municípios. Então, segundo esse estudo que o Jorge citou, da CNM, o governo não fez uma análise de fato detalhada e prática sobre isso, porque pela forma como a PEC está desenhada, vai existir municípios que vão ter que incorporar 6 municípios. Então, como a PEC coloca um limite de 3, sendo que alguns vão ter que incorporar 6 pelas regras da PEC, Ou seja, é por isso que essa PEC é a mais difícil e a mais delicada, porque tem coisas a serem sanadas, durante a tramitação dela. Dentro dessa questão da incorporação dos municípios, existe uma exceção à regra geral da Constituição Federal, porque lá na Constituição Federal, a previsão é de que, para incorporar, fundir e desmembrar um município, deve haver lei estadual dentro de um período estabelecido por uma lei complementar, mediante consulta prévia por plebiscito. Ou seja, existem vários critérios que devem ser observados para a criação de município, fusão, desmembramento, e a PEC prevê que não serão necessários todas as burocracias. A PEC não explica quais critérios serão observados ou não precisarão ser observados, apenas diz que o disposto pela Constituição não necessariamente será observado para efeitos dessa emenda constitucional quando for aprovada. E para fechar essa edição sobre a PEC 188, essa proposta traz alguma revogação a normas e leis vigentes? Existe sim uma série de revogações que vai afetar todos os entes, todas as esferas do governo, tanto a União quanto os estados e municípios. Uma delas, por exemplo, é a revogação da lei que dispõe sobre a destinação dos royalties do petróleo e gás natural para a educação e saúde. Essa lei foi revogada. Há também a revogação da possibilidade de intervenção por parte da União nos estados e no DF para reorganizar as finanças. Quer dizer, pela Constituição atual, a União pode intervir nos estados e no DF para reorganizar as finanças, desses entes. Assim como também é revogada a possibilidade dos estados intervirem nos municípios no caso de não pagamento da dívida por 2 anos consecutivos. No âmbito da União, existe a revogação do dispositivo que obrigava a União a aplicar os recursos da irrigação no Centro-Oeste e no Nordeste. Há também a revogação da compensação financeira da Lei Candir, o que vai afetar enormemente os estados. E ainda tem a questão da revogação da linha de crédito especial para pagamento de precatórios de estados e municípios. Quer dizer, foi criada uma linha de crédito especial para esses entes pagarem seus precatórios. A PEC revoga essa linha de crédito especial. E, em um ponto importante e que faz com que essa PEC se aproxime da PEC dos fundos públicos, é a extinção do fundo social. Lembrando que a PEC 187, que é a PEC dos fundos, extingue aqueles fundos que não são previstos constitucionalmente. A PEC 188, a PEC do Pacto Federativo, extingue o fundo social, que é um fundo previsto pelo ato das disposições constitucionais transitórias. E por último, quais são os próximos passos para a tramitação da matéria? Como nós dissemos lá no início, a matéria atualmente está sob relatoria do senador Márcio Bittar, do MDB do Acre, na CCJ, e como ainda não tem relatório, deve ser apresentado um relatório avaliando as emendas que foram apresentadas à matéria e, por lógica, essa deve ser, das 3 propostas, a que terá o seu conteúdo mais alterado de todas as outras, por envolver a relação de prefeitos, governadores, todas as contas municipais e estaduais e sua complexidade. Lembrando que o
O relator já se manifestou algumas vezes sobre alguns pontos específicos, né? Entre eles, ele disse que ele próprio vai propor que haja um plebiscito para a fusão de municípios. Mas mesmo que realmente seja feito isso, é importante salientar que plebiscito não tem um caráter sancionador. Então pode haver um plebiscito que contrarie, né, que a maioria da população se manifeste contra a fusão de municípios, mas mesmo assim ele não tem esse caráter vinculatório de revogar, por exemplo, uma fusão ou de impedir uma fusão. É simplesmente uma consulta à população que não vincula a decisão da administração pública. Jorge e Gustavo, obrigada pelos esclarecimentos. Obrigado, Nayara. Até a próxima. Obrigado, Nayara. Até mais. E se você gostou desse conteúdo e se interessa por outros que a Metapolítica pode oferecer, compartilhe o material e segue a gente nas redes sociais. Com os meus agradecimentos, está encerrada a sessão.